E quais são as frases que causam forte impacto em nossas vidas, que são utilizadas no dia a dia e muitas vezes nem prestamos atenção? A primeira, o dinheiro é sujo. A segunda, o dinheiro corrompe. No texto de Gênesis, capítulo 1, versos 3 e 9, diz o seguinte: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós precisamos treinar a nossa mente para ela identificar o que precisamos aprender emocionalmente para eliminar as palavras que foram ditas na nossa infância, na nossa juventude ou até mesmo no dia de hoje, na parte da manhã. Então a nossa mente ela tem que ser treinada. Para quê? Para que a gente possa cicatrizar, né, essas falas maldosas ou essas falas fortes, porque senão com o tempo elas vão criar raízes profundas em nossa mente, causando uma interferência maldita na abundância financeira que nós temos ou podemos desfrutar caso consigamos vencer esses maus. Então, vamos fazer uma analogia. Imagine um pai que ensina a criança que ela tem que ser honesta, ela tem que ser fiel, ela tem que ser uma pessoa de boa índole, de caráter. Só que esse mesmo pai diz o seguinte: filho ou filha, tome cuidado, porque o dinheiro ele corrompe as pessoas. Na mente dessa criança, ela vai entender o quê? Bom, o dinheiro corrompe, eu tenho que ser honesto, então o dinheiro não presta. Ou seja, ela não vai conseguir viver as promessas, ela não vai conseguir viver os propósitos financeiros para a vida dela. Qual outra palavra que normalmente nós ouvimos? Não tenho dinheiro para nada. Preciso vender a minha alma para o diabo para ter dinheiro. Quem vai querer vender a alma para o diabo para ter dinheiro? Ninguém. Agora você imagine que uma criança ou um jovem, um adolescente que ouve isso dos pais, ele vai crescer como? Ele vai crescer bloqueado. Ele vai crescer de uma forma tão difícil de lidar com o dinheiro que ele não vai conseguir prosperar. Então, essas crenças ou essas palavras são ditas, se tornam crenças e a partir daí a gente passa a ter uma convicção, um convencimento ou uma certeza de que aquilo ali é real. E essas crenças, elas dizem muito a respeito das nossas competências e aptidões. Por quê? A partir do momento que a gente começa a ouvir essas palavras, nós vamos colocando em nossa mente, nós vamos colocando em nosso coração que aquilo ali é verdade. Ou seja, eu me torno uma pessoa incapaz de produzir ou de fazer mais dinheiro. Por quê? Porque isso aí vai atingir diretamente as minhas decisões. Ou as decisões que eu tenho que tomar e riscos que eu tenho que assumir para poder galgar melhores condições financeiras. Por exemplo, uma empresa abriu uma vaga para ser diretor. Abriu uma vaga de diretor, de gerente, seja lá qual for. Uma vaga acima da minha. Se eu fui criado dessa forma, eu vou ter uma sensação de incapacidade para poder chegar naquele cargo. Porque automaticamente eu vou ganhar mais dinheiro. Só que foi criado em meu coração um sistema que foi enraizado ao ponto de eu não sou capaz de chegar até lá. Porque as palavras que foram usadas a meu respeito, a respeito do dinheiro, não são tão boas assim. Então a pessoa desenvolve esse sistema de proteção. Acaba sendo um mecanismo de proteção, mas é uma proteção tão ruim que a pessoa não consegue desenvolver. E existem alguns argumentos que essas pessoas utilizam para tentar se defender do crescimento, do desenvolvimento, porque ela se torna incapaz de realizar qualquer desafio que é dado a ela. E quais são essas frases que essas pessoas usam? A primeira, eu não tenho tempo para nada. Normalmente, as pessoas que sofreram impactos fortes na alma, elas sempre dizem isso. Eu não tenho tempo para nada. O que isso significa? Elas nunca conseguem arrumar um tempo de qualidade ou um tempo para fazer algo que vai fazer com que ela se desenvolva financeiramente. Qual que é a segunda frase?
eu não sou bom o suficiente. Elas sempre se julgam inferiores a qualquer situação. E isso não é bom. Qual outra frase que elas utilizam? Eu tenho tudo o que preciso. Elas sempre se julgam incapazes. Por que elas sempre dizem tenho tudo o que preciso? Porque para ela, a situação que ela está vivendo está ótima. Ela não precisa ter mais nada, quando na realidade ela pode viver muito bem tendo tudo. Qual que é a outra situação? Ela sempre diz, eu não consigo aprender isso. Ou seja, sempre se julgam desqualificadas ao aprendizado, quando na realidade todas nós somos muito inteligentes e capazes de aprender tudo. Então, não basta ver a si mesmo como uma pessoa valorosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa dedicada, se não acreditar que é capaz de realizar o que você deseja.